Quero compartilhar com você algo que Deus vem falando muito ao meu coração ultimamente, que está em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? É interessante que esse texto, desde o versículo 1, ele vem falando acerca da vida no Espírito. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ou quando nós decidimos nos aproximarmos mais de Deus, nós passamos a conhecer uma outra realidade além da nossa natureza humana, da nossa vida humana, que é a vida espiritual. E aí, quando a gente começa a caminhada com Deus, a gente começa a perceber o conflito que está lá em Gálatas 5, da carne contra o Espírito. E a Bíblia diz que a carne milita, ou seja, ela luta contra o Espírito, passa a existir em nós, porque quando eu estou num ambiente totalmente dominado pelo pecado, não há luta. E aí, a partir do momento que eu decido viver esse novo em Deus, eu decido viver uma nova história com Deus, essa luta começa, a luta da carne contra o Espírito. E aqui o texto vai começar a nos falar sobre essa vida no Espírito. E nos versículos 26 e 27, ele diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Há mais ou menos 5 anos atrás, quando Deus começou a fazer algo novo em mim, na minha esposa, para que depois pudesse fazer através de nós estávamos há 10 anos na quadra de uma escola, reunindo cerca de 100 e poucas pessoas. A gente montava e desmontava a estrutura de culto todo domingo. E chegou um momento que eu falei: basta. Se eu continuar sendo quem eu sempre fui, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, e eu vou continuar tendo os resultados que eu sempre tive. Para que eu possa mudar os meus resultados, eu preciso mudar quem eu sou. E eu queria mudar, e eu identificava algumas coisas que eu sabia que eu precisava mudar, mas eu não identificava de maneira muito clara como. E foi quando nós começamos a participar de alguns treinamentos, começamos a buscar desenvolvimento pessoal, e nós participamos de um treinamento há mais ou menos uns 5 anos, onde nós aprendemos, eu creio que muito aqui, quase todos já ouviram falar, sobre a questão dos temperamentos. E ali em São Paulo, quando nós participamos desse treinamento, e a ciência, define aí como características típicas que cada um de nós, o que é o temperamento? A personalidade é aquilo que cada um de nós tem desde o nascimento, é a soma daquilo que nós herdamos biologicamente dos nossos pais. Então todos nós temos um temperamento que predomina, e nós começamos a aprender sobre isso. E segundo os especialistas, dizem que tem o dominante, o extrovertido, o analítico e o paciente. E à medida que a gente foi ouvindo as explicações acerca de cada um deles, quando eu ouvia as características que é o temperamento da minha esposa, que é extrovertida, aí eu já olhava para ela, igual quando é o de casais, pastor? Que tem o cônjuge Espírito Santo, que na hora que fala de alguma falha do cônjuge, ele olha para ela assim, Então, só que da mesma maneira, quando chegava no dominante, que é o meu temperamento, que mais predomina, aí a mulher não perde oportunidade, não tem. Ela olhava para mim assim, ela dizia: eu não sou o Tiago Brunet não, mas eu já te disse isso várias vezes. Ela fazia questão de me lembrar, E à medida que a gente ia ouvindo aquelas explicações, a
A gente ia olhando um para o outro e identificando o nosso tipo de temperamento, quem nós éramos naturalmente falando. Quem nós éramos, quem era a nossa natureza humana, de que maneira nós nos comportávamos dentro da nossa natureza humana, dentro do nosso padrão normal de comportamento. E eu rapidamente identifiquei, né, que o meu comportamento, o meu temperamento era o dominante, dominava geral. O paciente em mim parecia que tinha perdido a paciência e tinha ido embora. Porque o dominante, ele é justamente o oposto do paciente, né? Então o desafio é você ir equilibrando, porque não existe temperamento bom, nem temperamento ruim, existem temperamentos não tratados, né? Existem temperamentos desequilibrados, o ideal é que você tenha. Mas ao começar a ouvir sobre aquilo ali, sobre os pontos fortes, do meu principalmente, os pontos fortes de um dominante e os pontos fracos, ou pontos de melhoria, como hoje costuma-se usar essa linguagem, o ponto de melhoria. Sabe, eu comecei a pensar, com esse tipo de comportamento eu nunca vou chegar onde eu desejaria chegar. Falei, com esse tipo de comportamento eu nunca vou alcançar e viver aquilo que eu sei que Deus tem para que eu viva. Porque eu ia ouvindo as características, eu dizia, isso aqui é muito bom, isso aqui me ajuda, mas isso aqui me atrapalha, isso aqui vai me fazer chegar, mas isso aqui vai me fazer perder, isso aqui vai me ajudar a conquistar, mas isso aqui vai deixar, sabe, sequelas para trás que não vale a pena conquistar, e olhar para trás e ver que muitas coisas se perderam. E eu comecei a olhar para tudo isso, e eu falei, não adianta eu conquistar resultados, porque o dominante, ele é muito focado no resultado. Sabe, ele não é muito ligado nos relacionamentos, ele não quer saber como, ele quer chegar. E para chegar, ele faz o que for possível para chegar. O foco dele está no resultado. Eu digo, mas não adianta eu conquistar e depois as debilidades do meu temperamento me fazerem perder tudo que eu conquistei. Ou então eu conquistar algumas coisas e perder coisas mais importantes, como a minha família, por exemplo, como amigos, como pessoas. Porque o dominante não valoriza pessoas, ele valoriza resultados. O extrovertido vai valorizar pessoas. Então, o analítico valoriza processos. Então e aí eu entrei numa crise, porque eu disse, eu não queria obter êxitos baseado nas minhas próprias habilidades naturais, porque eu sabia que isso não se sustentaria, e eu também não desejava terminar minha vida frustrado em razão das debilidades do meu temperamento. Eu não queria terminar minha vida frustrado porque eu não consegui viver ou fazer ou alcançar aquilo que Deus tinha para mim como propósito, por causa das minhas, nem por causa dos meus pontos fortes, nem por causa dos meus pontos fracos, como ser humano, como natureza humana. E eu comecei a me questionar, que papel o Espírito Santo teria na minha vida se eu continuasse vivendo de acordo com o meu temperamento? Que papel o Espírito Santo teria na minha vida? Sabe, se eu aceitasse que as minhas fraquezas jamais seriam vencidas, qual era o papel que o Espírito Santo então teria na minha vida? Porque às vezes a gente está na igreja, a gente conhece a palavra, a gente canta que Ele é poderoso, a gente canta que Ele é grandioso, mas às vezes a gente está limitando o poder dEle na nossa vida, quando a gente diz, eu não consigo mudar nisso, não, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui eu não tenho condições, e realmente nós não temos. Mas eu vim aqui nessa manhã dizer para você, que não é sobre a gente viver dentro da nossa habilidade humana, não é sobre a gente viver dentro da nossa capacidade ou incapacidade humana, é sobre uma vida vivida pelo poder do Espírito Santo. Sabe, se eu aceitasse que as minhas fraquezas humanas jamais poderiam ser vencidas, porque tem gente que tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Gabriela, não. Isso é para quem não conhece
Aquele que nós cantamos, que é poderoso, que é grandioso, que é poderoso para transformar, que é poderoso, sabe, para fazer todas as coisas, que tem poder não só sobre a morte, mas tem poder também sobre a vida, e é quando a nossa vida está nas mãos dele, não existe nada que ele não possa transformar. O problema é que às vezes a gente aceita essa mentira do diabo, mesmo estando na igreja, de que as nossas fraquezas, nossas fragilidades não podem ser vencidas. Ou então, às vezes a gente acaba, eu digo, se eu buscar me esconder e me justificar de trás das qualidades do meu temperamento, sabe, das características do meu temperamento, se eu me esconder atrás disso, o Espírito Santo não pode me transformar. Porque quando você se justifica, nada acontece. A transformação vem quando a gente deixa ele nos justificar. Como diz o nosso amigo Tiago Brunet, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então, ao invés da gente ficar se justificando, mas é porque eu sou assim, mas é porque eu sou tímido, mas é porque, sabe, minha mãe é assim, meu pai é assim, mas é porque eu nunca, desde a escola e tal, não, a pergunta não é quem você foi desde a escola, a pergunta não é quem foi a tua mãe ou quem foi o teu pai, a pergunta é quem será você a partir do momento que o Espírito Santo entra na tua vida. Porque quando a Bíblia diz que a gente se torna uma nova criatura, eu entendo quando a Bíblia diz que tudo se faz novo, ele tem o poder para fazer realmente tudo novo. E às vezes a gente acaba limitando isso, porque se a gente não parar e começar a pensar nisso, a gente não consegue. Entra ano e sai ano e a gente não muda. E a gente fica justificando essa ausência de mudança em determinadas áreas que Deus precisa fazer em nós, para depois fazer através de nós. A gente fica justificando por causa do nosso temperamento. Mas é porque eu sou dominante mesmo, então eu sou grosso por natureza. Pois é, eu sou grosso por natureza, porque o dominante, ele não tem nada de educado. Se você tivesse tido a oportunidade, minha esposa está aqui, ela sabe do que eu estou falando, ela tem passe livre para o céu, não tem aqueles sensores, quando você vem no pedágio, que faz, vai ser com ela, quando ela chegar de longe, vai fazer assim, não vão nem perguntar nada, porque quem você vê pregando hoje para você é uma pessoa completamente diferente de quem eu era quando eu entreguei minha vida a Cristo. Porque ali era a minha natureza humana. O que predominava eram as características humanas, era o meu temperamento. Só que a partir do dia que eu comecei a andar com Cristo, quem passou a controlar a minha vida foi o Espírito Santo. É lógico que não é assim, no estalar de dedos, não, é um processo. Mas o processo começa quando eu e você passamos a crer e acreditar que há poder nele para nos transformar, que há poder nele para mudar o que precisa ser mudado, que há poder nele para nos capacitar, seja o que for que ele nos chamou para fazer. E a gente tem visto uma geração se esconder atrás dos temperamentos, atrás das suas qualidades ou fragilidades humanas, e você só existe mudança naquilo que você identifica, naquilo que você reconhece e naquilo que você está disposto a confrontar. Se você não estiver disposto a confrontar, nunca vai haver mudança. Você só muda o que você identifica, reconhece e confronta. Eu comecei a imaginar o dia em que eu teria de prestar contas a Deus, como a Bíblia diz que todos nós vamos ter esse dia. E eu me imaginei tentando dar desculpas para Deus com base no meu temperamento. Senhor, sabe por que eu não fiz o que o Senhor pediu para me fazer? Porque eu era tímido. Senhor, é porque eu não conseguia. Senhor, sabe, como que eu ia dizer para Deus que eu não fiz o que Ele ordenou? Porque eu tinha medo.
Aí você vai para a Bíblia diz, Deus diz: eu não te dei espírito de medo, mas te dei espírito de fé, de coragem, de ousadia. Aí Deus vai dizer: você teve medo porque você não estava sendo dominado pelo meu espírito, você não estava vivendo pelo poder do meu espírito, você estava vivendo de acordo com a sua natureza humana, você estava vivendo de acordo com a sua natureza antiga. Senhor, sabe, eu não fiz. Senhor, sabe, eu perdi a minha família porque eu era muito grosso. Sabe, eu não queria falar, mas eu falava. Eu não queria fazer, mas eu fazia. E Deus vai dizer: pois é, você continuou grosso porque você continuou vivendo a sua vida de acordo com a sua natureza humana. Você não submeteu as suas fragilidades ao poder do meu espírito. E Deus pode olhar para a gente e dizer assim: ou será que o meu espírito, o poder dele é limitado? Poderia transformar todo mundo, menos você. Sabe, eu imagino olhando dizendo: Senhor, sabe, eu não perdoei, porque eu tentava, mas o meu temperamento, sabe, é daquelas pessoas que guardam ressentimento. É por isso que eu não perdoei, é por isso que eu não liberei perdão. Senhor, eu não fui pedir perdão mesmo estando errado. Sabe, porque eu sou daquelas pessoas, eu sou cearense, sabe? Cearense não pede perdão para ninguém não. Deus vai dizer: não, você não perdoava e nem pedia perdão, porque você estava vivendo segundo a tua natureza humana. Sua vida não estava sendo conduzida pelo poder do meu espírito, porque o poder do meu espírito, ele é capaz de fazer você liberar perdão mesmo quando você não quer. Ele é capaz de fazer você pedir perdão mesmo quando você não quer. Ele é capaz de você viver uma vida pela palavra. O meu espírito poderia, você só precisava ter submetido tanto aquilo que você tem de bom como as suas fragilidades ao poder do meu espírito, ao poder transformador do meu espírito. Como eu ia dizer para Deus: Senhor, conquistei os meus objetivos, realizei um grande ministério, sabe, a nossa igreja era grande, realizei muitos projetos, mas deixei muitas pessoas feridas pelo meio do caminho. Perdi minha família, meus filhos, porque eu não sabia lidar, eu não sabia tratar. Sabe, às vezes a gente está na igreja, ou a gente está num relacionamento, por mais que seja inicial com Deus, mas a gente não entendeu ainda o poder que há no Espírito Santo para nos transformar naquilo que Ele quer que nós sejamos, para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Sabe, pensar nesse momento, nessa DR com Deus, pensar nesse momento que eu ia estar com Deus e tentando justificar a minha ausência de frutos. E quando eu falo de frutos, eu não estou falando necessariamente de números, mas dos frutos do Espírito na minha vida. Sabe, de ver o que a Bíblia fala em Gálatas, do fruto do Espírito surgindo na nossa vida, tentando justificar a ausência desse fruto, sabe, por causa do meu temperamento. E aí eu descobri que eu poderia sim submeter quem eu era totalmente à direção do Espírito e me tornar uma pessoa diferente a cada dia, e me tornar melhor a cada dia, sabe, me tornar mais santo a cada dia, e viver esse processo de santificação e de transformação todos os dias através da ação do Espírito Santo na minha vida. Eu aprendi que eu não poderia, como cristão, assumir uma postura de que viver uma obra de transformação não é possível. Pode até parecer irrelevante falar sobre isso na igreja, como eu gostaria que fosse, mas quantas pessoas nós encontramos dizendo: não, isso aqui não é possível, não, Deus não pode fazer isso através de mim, sabe, Deus não pode mudar isso na minha vida, não, isso aqui eu não consigo, não, isso aqui eu não posso. Como assim? Como se as pessoas que vocês veem passar por essa plataforma ou por outra qualquer fossem pessoas corajosas demais, fossem pessoas, você não tem noção de como eu estava sentado ali, não. Meu filho de 9 anos foi dar palavra de oferta no culto Kids, agora recente,
E durante a semana eu vi aquela agonia dele, sabe, aquele nervosismo, e a gente preparando a palavra juntos. E quando foi no dia, ele disse: pai, eu quero ir com a sua jaqueta e com o seu tablet. Aí eu falei: tá bom. Aí ele pegou esse meu tablet, a jaqueta, aí subiu. Só que antes, no dia anterior, ele falou: pai, eu estou com frio na barriga. Aí eu falei: deixa eu te contar um segredo. O pai até hoje sente frio na barriga também. Porque é exatamente o sinal de que a gente depende, sabe? De que a gente sabe que não é a gente, não é sobre a nossa habilidade, também não é sobre as nossas fraquezas, sabe? É sobre o poder dele se aperfeiçoando em nós, é sobre o poder dele que nos faz corajoso para fazer aquilo que ele nos chama para fazer, porque a gente confia em nós, não, porque a gente confia nele. Aleluia! Sabe, não cabe no nosso discurso como cristão essa postura de que a obra de transformação não pode ser feita. E eu decidi crer, sabe, que o fruto produzido pelo Espírito Santo na minha vida poderia me transformar numa pessoa diferente. Eu decidi crer que eu poderia sim vencer as minhas fraquezas, mudar meu comportamento, mudar meu temperamento, a partir do momento que eu submetesse completamente a minha vida ao poder do Espírito Santo, pegando aquilo que ele já tinha de bom que vinha dele, e pegando as minhas fraquezas inerentes ao meu temperamento, e ele mudando, e ele transformando. E a partir daí, quando eu entendi que isso era possível, que era o único lugar onde eu poderia me tornar realmente uma nova pessoa, era na presença dele, sabe? Eu comecei a render a ele todas essas áreas da minha vida. E o melhor, sabe o que é? Sabe qual é a melhor notícia? É que o Espírito Santo nunca me rejeitou quando eu apresentei diante dele uma fraqueza minha. Ele nunca me rejeitou. Mas tem um outro detalhe mais importante, ou tão quanto, que além de nunca me rejeitar pelas fraquezas que eu coloquei diante dele, ele também nunca me deixou do jeito que eu chego na presença dele. Deus nos ama, que ele nos aceita e ele nos recebe do jeito que nós somos, mas ele nos ama tanto que ele jamais vai permitir que a gente permaneça como é, quando a gente se submete totalmente a ele. Sabe, eu percebi, sabe, que ele nunca permitiu que eu permanecesse do jeito que eu era, que depois de cada momento intenso com ele, depois de cada momento de intimidade com ele, eu ainda não era quem eu gostaria de ser, mas eu já não era mais quem eu era antes. Quem está me entendendo? A vida cristã é sobre isso. Sabe, anos depois que a gente fez esse treinamento, porque esse teste do temperamento, você deve saber, você pode ir refazendo ele, para você acompanhar o seu nível de mudança. Anos depois, quando eu refiz o teste, o paciente já tinha aparecido, o dominante já tinha reduzido. Eu ainda não sou um lorde, mas eu já mudei muito. Eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Eu jamais estaria 28 anos casado com a minha esposa. Eu jamais teria meus filhos servindo ao Senhor no ministério, se eu não tivesse deixado o Espírito Santo mudar quem eu era. Jamais. Gente, você não tem noção de quem eu era. Vou lá para o bispo trazer a pastora aqui, para ela falar só de mim, só para ela dizer quem eu era. Porque hoje pessoas que me conheciam antes, que conviveram comigo até antes da... Porque assim, quem você era antes da conversão é natural, isso é normal. Era uma pessoa, mudou. A questão é quem você se tornou depois da conversão. Sabe, é a mudança interior, é a mudança no dia a dia. Porque os líderes que começaram com a gente lá no início, hoje tem novos líderes que vão chegando e eu brinco com ele, digo: rapaz, vocês estão no céu e não sabem. Vocês pegaram o filé, a carne de pescoço, foi a galera do início que pegou. Sabe, eu já cheguei no culto assim, eu era tão para cima, assim,
agitado e focado em resultado, que eu chegava na igreja, eu não olhava nem para o lado, eu já travei o carro com a minha esposa dentro. Pipi, fui embora. Eu olhei, ai meu Deus, minha mulher está ali, volta, pega minha mulher. E aí, foi quando eu entendi que eu precisava confrontar quem eu era, para eu me tornar quem Deus desejava que eu me tornasse, para eu poder viver o que Deus tinha para que eu vivesse. Sabe, aí quando eu fiz, anos depois, o resultado, sabe, daquela minha decisão de render totalmente ao Espírito Santo quem eu era, sabe, foi maravilhoso ver que o Espírito Santo, ele é capaz, como o texto diz, de nos ajudar nas nossas fraquezas, sabe, ele é capaz de nos aperfeiçoar, ele é capaz de ir nos transformando dia a dia, independente. Pastor, mas o senhor não sabe quem eu sou, o senhor não sabe a minha história. Eu não sei, mas eu sei quem é o Espírito Santo, eu sei o poder que há nele, eu sei o poder que há na palavra, eu sei que é o poder que há no momento de intimidade, no momento de quebrantamento, no momento onde eu me rendo completamente a Ele. Eu sei o poder que há nisso. Sabe, o Senhor nos ensina na parábola dos talentos sobre um homem que tenta se justificar porque ele tinha enterrado o talento que o dono da vinha tinha confiado a ele. E quando ele vai se justificar, ele diz para o Senhor assim, dizendo: eu tive medo e acabei enterrando aquilo que o Senhor me deu e não multipliquei. Sabe, o que eu acho interessante é que o que ele diz que teve, ou o que ele diz que fez, a justificativa que ele dá para Deus, é algo que para nós como cristãos às vezes pode parecer algo justificável diante de Deus. Senhor, porque eu era tímido. Senhor, porque eu tinha medo. Senhor, porque... Não. Sabe, ele simplesmente disse: eu tive medo, o que significava que ele estava sendo dominado pelo medo. Não era pelo adultério, não era pela corrupção, não era pela prostituição, não, era pelo medo, simplesmente pelo medo. Por quê, pastor? Porque você não precisa cometer esses pecados carnais, sabe, basta que você deixe que a sua vida seja dominada pela natureza humana, para que você ande em desobediência a Deus. Porque às vezes a gente acha que é só o adultério, é a prostituição, é a corrupção, é isso. Não, tudo aquilo que nos domina é pecado, porque Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos livres. A maior conquista dele para nós na cruz foi a liberdade. Livres para quê, pastor? Livres para nos tornarmos quem ele nos chamou para ser, e livres para fazermos aquilo que ele nos chamou para fazer.